Antônio Galvão chegando com mais um vídeo. Bom dia. Pilastra da Verdade. Um abraço. Você que vai assistir à tarde, boa tarde. Você que assiste à noite, boa noite. Mais uma edição do canal e vamos para frente. Você que assiste pela televisão, eu sei que há uma dificuldade de dar o like pela TV, não tem problema, sim, não importe com isso. Você já está assistindo, já ajuda demais esse canal ter uma relevância maior. E você que está pelo celular, se puder, dê apenas o seu like para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. E os likes ajudam e ajudam muito, porque cada like é um gatilho para levar o vídeo mais adiante, tanto no compartilhamento de cada um, como também uma mensagem deixada também aí é legal, já ajuda demais. O vídeo de hoje, mais um vídeo reflexivo. O que eu vou falar é muito importante. É uma opinião minha, é uma opinião racional, que sei que todos os racionais que acompanham este trabalho têm um pensamento parecido, bem parecido com o meu pensamento. Tem deles que tem diferente, mas é assim mesmo, ideia, pensamento, raciocínio, cada um tem o seu, né? E essa diversidade de pensamento ajuda demais, é muito bom. Se todos gostassem do verde, o que seria do vermelho? O que seria do azul? O que seria do amarelo? Se todos gostassem do vermelho, o que seria do preto, do branco, do rosa? Então é bom essa diversidade de pensamento, de ideia. O que eu vou falar aqui nesse vídeo? O que seria do Brasil, do nosso Brasil? A palavra Brasil deriva-se de brasa, Brasil. Tem uma árvore aqui, principalmente aqui na Bahia. Eu não moro tão longe de Porto Seguro, que é o ventre do Brasil. O ventre do Brasil, o Brasil nasceu em Porto Seguro, na Bahia. E tem uma árvore chamada de pau-brasil. Pau-brasil, existem assim muitas lendas envolvendo as histórias do pau-brasil. Eu não vou falar aqui porque não é o conteúdo deste canal falar sobre o que significa o pau-brasil, mas o nome Brasil vem derivado desta madeira, desta árvore, e deriva-se também de brasa, Brasil. Ok. O que seria do nosso Brasil se nunca tivesse chegado religião para o país? Mas, Anthony, antes do Brasil ser descoberto, já tinha religião aqui no meio dos indígenas, dos índios que já habitavam aqui antes de Cabral chegar ali em Porto Seguro com aquelas 13 caravelas e o Frei Henrique Soares de Coimbra para celebrar a primeira missa no Brasil, trazendo o cristianismo na vertente católica. O que seria se isso não acontecesse? Mesmo que o Brasil tivesse sido descoberto por Cabral, mas a influência religiosa não chegasse no Brasil. O que seria? E eu vou falar, na minha opinião, o que seria. Mesmo os índios acreditando em Tupã, só que a religiosidade dos índios, se você não sabe, era mais natural do que espiritual, né? Porque eles tinham essa crença no Tupã, mas eles agiam com natureza. Folhas para a medicina, regras nas suas tribos, ali, nas ocas, enfim. Então era totalmente diferente. A religiosidade dos índios, antes do Brasil ser descoberto por Cabral, era uma religiosidade totalmente diferente. Não vamos colocar em conta isso. Vamos colocar o chamado cristianismo. Se a religiosidade não tivesse atingido a mente do nosso povo, que eu posso dizer para vocês que a religião, na minha opinião, é também
uma pandemia. E pode ser um vírus mental. O que seria do nosso país? Vou falar uma coisa para você, se há de concordar ou não, depende de você, na minha opinião. Em questão desenvolvimento, tecnologia, medicina, ciência no geral, com certeza o nosso país estaria anos-luz na frente do país de hoje. E olhe lá, se o Brasil, pelo território, pela riqueza do solo, não estivesse maior do que os Estados Unidos e até a China. Porque o investimento ia ser tão grande em estudos que eu com certeza absoluta não tenho dúvida nenhuma hoje de pensar assim. Porque esse tempo perdido dentro dessas vertentes religiosas, acreditando em lendas, acreditando em espíritos, acreditando em seguindo dogmas, costumes e liturgias religiosas, esse tempo perdido, esse tempo ia ser com certeza investido em mais estudos, tecnologia, e as nossas crianças já estariam crescendo, aprendendo muitas coisas. Mesmo em uma época pacata, difícil, mas as pessoas iam investir mais em questão natural das coisas para descobrir coisas, criar, inventar coisas, do que acreditar no mundo imaginário que os nossos avós acreditaram. Mesmo sendo uma religiosidade mais aberta, com mais liberdade, mesmo em termo católico que dá mais liberdade às pessoas, mesmo assim não ia acontecer aquelas antigas procissões que aconteciam lá no meio do mato, nos povoados simples, carregando imagens de escultura em cima de macas, de plataformas, de andores, né? Eles chamavam de andor cristão. Colocavam imagem de escultura e saía fazendo aquele tipo de ritual. E depois o Brasil também foi impregnado com religiões afras. E tudo isso misturou no Brasil. Com certeza o país seria outro. Mesmo se as pessoas acreditassem, assim como os índios acreditavam, mais para o lado natural, mas que investissem 100% na desenvoltura do desenvolvimento físico, com certeza o país seria outro. Mas infelizmente, essa pandemia atingiu o país. E hoje, infelizmente de novo, 90 a 92% dos nossos brasileiros têm a mente atrofiada, Eu estou falando em questão de pensamento e de ideia, gente. Entenda. Pensamento e ideia. É uma opinião minha. É a minha forma de pensar hoje. 90 a 92% dos nossos brasileiros não teriam a mente atrofiada com religião. Todos que você entrevista, dificilmente você vai encontrar um para dizer: eu não acredito em deuses. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa assim, como lembra de Dercy Gonçalves, quando foi entrevistada por Silvio Santos, que perguntou se ela acreditava em Deus. Ela dizia: Deus de mim sou eu mesmo. Meu Deus sou eu mesmo. Eu sou meu Deus. Dificilmente você vai encontrar hoje uma pessoa, e olha que ela viveu mais de 100 anos, Dercy Gonçalves, uma ateia declarada na época, apanhou muito, criticada, mas viveu cento e tantos anos. E fez aquilo que sempre ela sonhou. Foi artista, foi tudo isso. Foi um exemplo, Dercy Gonçalves. Mesmo falando aqueles palavrões que ela gostava de falar, tudo, mas não estou falando disso. Estou falando que ela não tinha crença em divindades. Se todos os brasileiros
tivesse, mesmo se tivesse uma crença assim, só em acreditar que alguma coisa contribuiu, alguma mente inteligente contribuiu para que tudo existisse, mas que não vivesse isso, não acreditasse nisso como regra de vida, o país seria outro. Ou eu estou errado? Claro que seria. Mas eu tenho mais outra ideia para falar aqui, outra coisa para falar aqui. Digamos que se hoje, justamente agora que você está assistindo esse vídeo, pelo menos 70% dos brasileiros, 70%, não vou colocar 100%, não precisa 100%, não precisa os 95%, 92%, 90%, 92%, até 95%, mas se pelo menos 70% dos brasileiros, 70% dos brasileiros deixassem religião de lado e começassem a investir no desenvolvimento do país, essas igrejas todas, independente da vertente religiosa, fossem transformadas em escolas, creches, postos médicos, claro, com total contribuição e ajuda do governo brasileiro, em geral, tanto governadores como o presidente, tudo, 70%, e dissesse, não, a gente vai continuar tendo uma fé que há um Deus por aí, mas chega de igreja, chega de cultuação, chega de adoração, chega de rezas, missas, chega de sacrifício de tolo dentro de templos, dentro de quatro paredes, e vamos investir nas nossas crianças, na nossa saúde, na ciência. Todo recurso que é colocado para essas igrejas, que é depositado nessas igrejas para crescer templos e mais templos, ostentar pastores, líderes religiosos, padres, todo esse dinheiro fosse investido na nossa educação, nas crianças, na ciência, da medicina e de outras coisas mais. Cara, com certeza absoluta, se começasse hoje, eu dou para vocês aí uma opinião minha, menos de 8 anos, o Brasil já seria um país competindo com China e Estados Unidos e Japão em questão de desenvolvimento. Ah, mas a China também tem pessoas que são religiosas. Os Estados Unidos também é um país religioso, mas a visão deles é um pouco diferente. Eles investiram mais também em questão de ciência, em questão de tecnologia, o Japão também, e estão na frente do país. Que, se me falha a memória, aparece em 8º e 9º lugar no ranking internacional. 8 anos. 8 anos. Nós estamos em 2023. Em 2031. Com certeza o Brasil seria outro. Só que, sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque a tendência, infelizmente, é piorar. Por conta de quanto mais tempo vem passando, mas infelizmente parece que vem piorando, mais pessoas vão se escravizando dentro das religiões, aprisionando dentro das religiões. Às vezes eu falo sempre, essa geração que vem agora de crianças não vai se embrenhar dentro de igreja, dentro de vertente religiosa, mas pode sim continuar levando para frente a crença, assim como os pais, e perderem tempos de estudar para estar acreditando em coisas e fazendo certos sacrifícios que não têm sentido. Isso ainda vai por muitos anos aqui no nosso país. Possa ser que, quem sabe, daqui a mais uns 3 a 4 séculos tenhamos um país um pouco mais racional, que eu não vou estar mais aqui, teus filhos talvez não estarão, teus netos, mas de bisnetos para frente, quem sabe, não sei, quem sabe, mas no momento não tem como ainda. E a cada pessoa que a gente conversa, tanto na rua como no meio da família, qualquer lugar,
a gente observa o quanto a religião ela é perigosa, o quanto ela corrói a mente do brasileiro. Todos que você conversa. Assistindo esses últimos vídeos aí do Jason Ferreira do canal Além da Fé, cara, a gente aprende muito e a gente entende o quanto a mente do ser humano é atrofiado. É químico, pedagogo, inclusive ele entrevistou um químico, uma pedagoga, fazendo aquele sacrifício de peregrinação, de um sacrifício de bobo, gente besta que podia estar investindo em outra coisa, por conta de uma fé, que acredita em algo espiritual que não faz nenhum sentido e perde tempo. Talvez se fosse para fazer uma caminhada dessa, se essa assim tem que fazer uma caminhada de 60 quilômetros, 100 quilômetros para ajudar uma família, para ajudar na educação de crianças, nenhuma dessas pessoas, nenhuma faria esse sacrifício. Com certeza. Mas para alimentar uma fé, uma imaginação, aí fazem isso aí, essas pessoas. Então isso é preocupante no nosso país ainda, infelizmente. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, que eu costumo fazer sempre vídeos antecipados para chegar a partir das 5 da manhã, são vídeos programados. Nesse momento tem milhões de pessoas pelo Brasil, porque o Brasil tem 220 milhões, vamos tirar aí, não sei, vamos tirar aí o que, 20 milhões de crianças, vamos colocar 180 ou 200 milhões de pessoas entre adolescentes, jovens e adultos, vamos tirar aí mais 20 milhões de adolescentes, vamos colocar 180 milhões de pessoas na sua sã consciência. Dentre esses 180 milhões de pessoas, vamos colocar aí 30, 40 milhões de pessoas que neste momento estão concentrados em fé religiosa que não resolve nada, não tem efeito nenhum nesse país. E o efeito que a gente vê tá aí nas reportagens, tá aí na internet, tá aí na sua cidade, no seu dia a dia. Violência que não para, drogas o tempo todo correndo solto, jovens se destruindo nas drogas, morrendo, crianças sendo abusadas, violentadas, que é o que mais a gente vê ultimamente, infelizmente, mulheres sendo agredidas, acidentes acontecendo nas pistas o tempo todo, pessoas se destruindo, enchentes acontecem matando pessoas, prédios que desabam matando pessoas, não há uma revelação antes que aquilo vai acontecer. Dentro da internet só vê fake news, mentiras e principalmente da classe religiosa. Se você não sabe, fake news, hoje a classe religiosa, na sua maioria, eu falo com exceções, número 1 no número de fake news no país. Nessas plataformas, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, você vê o tanto de pessoas falando besteiras, besterol religioso, e outras pessoas acreditando. E você vê que não é nada daquilo, a vida não é isso. A vida é isso que eu estou falando para você, é isso que você vê no teu dia a dia. São fatos. O canal aqui fala de fatos. O canal aqui não fala de imaginação, que tal livro tá certo, que tal escritor tá certo, que tal filósofo tá certo. Não, o canal aqui não tá aqui dizendo que Charles Darwin tá certo, que Lutero tá certo, é o certo, Calvino, os padres, os papas, a ciência, enfim, está 100% correta. Não, esse canal que estimula você a observar o que está em volta de você, a realidade do dia a dia. O que você tem que fazer quando você acorda, quando você vai dormir, qual é a desenvoltura que você tem que ter, o desenvolvimento que você tem que ter para sobreviver, a sua sobrevivência, é a realidade deste canal. É mostrar para você aquilo que você não quer ver diante dos teus olhos, é a realidade do dia a dia, que já prova realmente que não há nada transcendente em lugar nenhum, porque você não pode contar com isso. Você não pode ouvir a voz, não pode sentir o cheiro,
Não pode dizer, fala comigo e ouvir sim, não consegue. Não consegue tocar, cumprimentar. E você continua acreditando nisso, porque você foi influenciado a acreditar nisso. É uma influência que está na sua mente, desde criança. Nenhum espírito se apresentou para você para dizer, faça isso. Aí você diz, não, mas Deus fala comigo o tempo todo. Tua mente, tua imaginação. Então, mais um vídeo reflexivo aí do canal Pilastra da Verdade. E sempre digo no final dos meus vídeos que eu fui, mas eu vou voltar. Eu vou voltar com novos argumentos e novas indagações. Pilastra da Verdade.